Estão me ouvindo agora? Ouvem, vocês ouvam o que eu estou falando. Deixa eu ver quem está ali. Boa tarde, Felipe Freitas. Boa tarde, Cauã Neves. Boa tarde, Biblioteca Auxiliar. Abre a peneira da Biblioteca Auxiliar. Mas você está fazendo isso. Eu vou trocar meu nome. O prefeito, sabe, o humilde. Dá um finalzinho aí do nada aí, ô Biblioteca. Tipo, vai. Felipe Freitas, legalzinho da presença, hein? O Abel também. E o Cauanete também, legalzinho da presença, ou o Pelecano. Beleza, Felipe? Cauã, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, então hoje nós estávamos conversando a aula passada, fiz as primeiras considerações com vocês a respeito do debate, né? Nossos debates contemporâneos. Ainda tem nesse ensino médio debates filosóficos, né? E debates contemporâneos, dois, se não me engano, que falam sobre assuntos diferentes. Só que o mundo de hoje está tão globalizado, e acaba gerando que um debate sobre assuntos que são diversos, mas são assuntos da mesma área, né? Porque os debates, filosofia, por exemplo, filosofia é o pensamento humano, né? Debate tem debate sem estudar filosofia. E aí tem, no ano passado, eu ministrei debates filosóficos com a turma, tem diversos debates que assumiram muita gente, e compreender os problemas da sociedade, assim por diante. Muitas vezes, para vocês do ensino médio, o que eu quero saber, né, dos problemas da sociedade? Bom, uma hora ou outra eles vão atravessar na sua frente, ou mesmo vão estar na sua vida. Você precisa lidar com isso. Ah, então, a filosofia ela traz muita questão do pensamento do ser humano, como nós pensamos, né, temos divididos de pensamento, questão da ética, da moral, e assim por diante. O debate contemporâneo para nós é um pouquinho mais tranquilo, porque a gente passa pela questão eu vou falar para vocês, da questão teórica, né, da filosofia, e a parte do debate em si. Contemporâneo quer dizer o quê? Contemporâneo quer dizer a nossa fase da história que nós estamos vivendo atualmente, certo? Então, contemporâneo, como tempo. Então, isso gera é, mais variados debates. A história contemporânea, por exemplo, ela começa depois do final da Revolução Francesa, certo? Então, nós temos ali as 5 fases da história. Pré-história, né? Criação da escrita, história antiga, termina com a queda do Império Romano, história medieval, termina com a queda de Constantinopla, e a história moderna, que termina com a Revolução Francesa. Então, em meados, final do século XVIII até agora, século XXI, já são praticamente 3 séculos, né? Nós temos a história contemporânea. E dali todos os fatos históricos são possíveis e passíveis de debates. E aí, o que chama mais atenção? Pode digitar e eu falar, ou digitar no chat, aí vocês que estão na aula, chama mais atenção de vocês para problemas, vamos dizer assim, geopolíticos hoje em dia. O que chama mais atenção? Na geopolítica e na economia do mundo hoje em dia. Coloca aí no chat para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Nossa aula ela tem
direcionamento. Eu espero que mais pessoas participem, senão fica só eu falando aqui. Lembrando que a participação no Zoom, a pessoa ganha a presença, né? Se não entra no Zoom, não ganha presença. Então, tem gente que já está com duas pautas usando. Mais, né? Três pautas. Né? Então, a gente tem aí três aulas, três pautas. 100% de aproveitamento. Certo? Então, pode colocar no chat lá. Eles colocaram alguma coisa, né? Pode colocar ali, né? Assuntos, né? Relativos à geopolítica que chamam atenção hoje em dia. A geopolítica, para quem não lembra, as relações internacionais, né? As diplomacias, as guerras, pacotes econômicos, os problemas de fronteira, os problemas de migração, problemas de refugiados, e assim por diante. Esses problemas todos, para quem não lembra, eles são pouco, né, na verdade, não sei muito bem, mas pouco administrados pelo órgão principal nós conhecemos, que é a ONU. Ela que administra os problemas todos do nosso planeta. Só que lá na ONU nós temos 193 países participantes, mais de 300 países que tem no mundo. Então, fica poucos países fora. Desses 193 países, no mínimo 5 têm poder de veto. Tem poder de veto. Dependendo da reunião na Assembleia Geral da ONU, né, que vão votar algum processo de invasão em algum lugar, né, ou alguma outra coisa relacionada à política, ou mesmo um acordo beleza, dá um nome aí do usuário, para mim está aparecendo usuário dizendo, tá? Eu tenho o Felipe, tenho o Cauã e tem a Laura Freitas. E aí o usuário do Zoom não tem no chamado. Aí você coloca o nome ali, ou fica o nome lá no chat. Tá? Mas voltando à ONU. Então, a ONU que toma conta, né, que toma conhecimento desses problemas geopolíticos do mundo aí, né, que vocês vão colocar no chat, a gente acha mais interessante os problemas aí geopolíticos do planeta. Então, tem o poder, tem a Assembleia Geral que vota certas coisas, vota também os projetos, né, de apoio a refugiados, a projetos de diminuição de emissão de gases na camada do ozono, né? Só que precisa a maioria dos votos, metade mais um, só que o que acontece? Isso em países com poder de veto. São 193 países. Vamos supor que 193 países compareceram à Assembleia Geral da ONU para implementar um projeto de incursão nas fronteiras da Rússia com a Ucrânia, para, de maneira geral, tentar fazer um acordo de paz na prática, direto ali com eles. Então, eles vão ter que abrir mão do exército de paz da ONU para poder estar lá. Tanque de guerra, armamento pesado e assim por diante, drones. E aí, o que acontece? Eles precisam votar esse projeto. Só que tem 193 países. 180 votaram a favor desse projeto da ONU, de inclusão pela paz na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Mas, dois votaram contra. Não, são 193, sim. 180 votaram a favor e 13 votaram contra. Beleza? Só que o que acontece? Dentro desse grupo de 13 países que votou contra o projeto, dois têm poder de veto. Exatamente o que votou contra foi a China e a Rússia. E aí o que acontece? O projeto não vai à frente. Mesmo que a esmagadora maioria votou nesse projeto para ir à frente. Mas lá, 13 a minoria, tem um país com um poder de veto, e aí o projeto não vai ser posto em prática. Tá, só me esquento aí, usuário. O som está meio ruim, né? Já tentei melhorar aqui, deixa eu ver.
E agora, deu uma melhorada no som aí, gente. E dá. Vamos fazer o seguinte, ó. O usuário do Zoom aí, eu coloco o nome aí que eu poder botar uma chamada aqui. Beleza? Obrigado, Laura. Então, assim, ó. E aí são coisas que acontecem, são problemas que nos incomodam, né, gente? E pensa bem, tem uma organização mundial, né, de quase todos os países do planeta, unidos pela paz, tá? E aí, o que acontece? Tem países com poder extremo, com poder demais. 5 países, são os 5 países mais ricos do mundo. Quer dizer, fica bem complicado. Por quê? Porque quando, por exemplo, um outro protocolo que a ONU costuma sempre em pauta, que é sobre meio ambiente e sustentabilidade, um projeto sobre emissão de gases na camada de ozônio, tá? Na atmosfera. O que vai acontecer? Esses países ricos, tá? Eles geralmente produzem muito, tá? Muito produto, a indústria trabalha muito e eles emitem muitos gases na camada de ozônio, na atmosfera. E aí eles não querem deixar de emitir ali, tipo, 10% a menos de gases na atmosfera em um período de 20 anos. Porque ele vai ter que para diminuir esses gases, tem que diminuir a produção. Para diminuir a produção, os caras deixam de vender mais produtos e deixam de lucrar mais. Eles estão interessados no lucro, né, desenfreado. Não estão interessados na preservação do meio ambiente do mundo do planeta. Então, isso gera um extremo desentendimento entre os países e reuniões que não levam a lugar nenhum. Né? Por exemplo, até as reuniões quando deu a pandemia, né, Covid, a ONU, através da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e seu secretário, que é ainda, né, o Tedros Adhanom, o cara, né, esperneava lá para fazer as pessoas entenderem que realmente havia um risco de pandemia, né, e que ia tomar conta de todo do mundo, que as pessoas precisavam, os países precisavam criar seus planos de contenção, seus planos de vacina, e assim por diante, suas próprias vacinas, e tudo mais. E houve, então, alguns países que largaram na frente, muitas vezes nem mesmo pela questão de consciência sanitária, mas sim por causa da questão do lucro, né? Vender vacinas para outros países também deveriam produzir, não tinham condições de produzir. E aconteceu? O secretário lá da OMS, o tempo todo dando discurso na TV, na internet, nada, fizeram uma reunião, foi bem complicado. Por quê? Ser humano, né, gente? Ser humano, ele é teimoso, tem burro, né? Quando se fala de algumas coisas aí relacionadas à natureza, por exemplo. Isso tem a ver também com o egoísmo, com a sede de poder, né? Poder político, poder econômico, e assim por diante. Por exemplo, tem agora o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, o cara está de olho já lá na Groenlândia. Que não é território americano. Mas como os chineses andaram por lá, os russos, né, tem a questão de fazerem algumas experiências naquela ilha lá, os americanos agora que querem também estar mais próximos, policiar a região da Groenlândia, né? Quer dizer, então tem umas coisas que são bem estranhas. E acontece isso. E as pessoas têm porque é normal isso. Né? Não é cada um no seu quadrado. Depende de cada um no seu quadrado, dependendo do quadrado. O quadrado do outro tiver petróleo, tiver muitos recursos naturais, aí o quadrado não é só dele, né? O quadrado é da humanidade. E assim por diante. Outro exemplo. Vou falando aqui de crises, de fatos geopolíticos, para vocês depois colocarem aí no chat, então, se precisar melhor, a gente debater. Eu poderia pedir que se colocasse, uma coisa, não colocar ainda, né? Tá no chat. Assuntos, né, para debate.
Ligado à geopolítica. Fique mais com atenção você na geopolítica. Coloca onde vai estar. Então, gente, outra coisa que chama atenção, por exemplo, essa crise em países. Ah, Rússia invadiu a Ucrânia, nós sabemos que tem quais foram os motivos, tá? E aí, ucranianos não voltam atrás, os russos voltam atrás. Agora, no cinema, parece que houve um anúncio pelo Vladimir Putin, né? Uh, da tendência a um cessar-fogo, não uma coisa de fato, cessar-fogo, tá? Só até que essa guerra está mais de 3 anos aí, certo? Outra situação, Israel e Hamas. Israel e Hamas é uma situação com, talvez até discordar de mim, vão concordar, é um incidente político-militar, tá? Na verdade, voltado, né, puxado do terrorismo. E o Hamas é um grupo terrorista, o Hamas não é uma nação e não é um país. Tá? E aí, o Hamas, tá? O Hamas ele tem ramificações em diversos países do Oriente Médio. E eles fizeram essa incursão em Israel, mataram centenas de pessoas, sequestraram mais de 5.000 pessoas, né? E mataram, torturaram vários reféns para ter ideologias políticas, tá? De interesse do terrorismo. Terrorismo. Foi um ataque terrorista, tá? A Israel. Só que daí depende, né, do país, da maneira como ele vai agir essas questões. Tá? E outra, eles não levaram só os israelenses, né? Tinham lá pessoas de outras nações. Mas o que acontece? Interesse político se choca. O Hamas não está sozinho, não estava sozinho. Não é uma nação, não é uma nação. É um terrorismo. Mas tem quem apoia. Região da Palestina, Iraque, Irã, ou alguns outros países aí, tá? Por fora também apoiam os terroristas, certo? E os outros países, né, Israel, o Egito, países também da Europa, eles sabem quais são os países que apoiam o terrorismo. Tá? Então, também é uma situação estranha. E aí foram lá, bombardearam a faixa de Gaza, geraram uma destruição quase total naquela região, como já se não bastasse, né, as situações lá de cidade naquela região. Destruíram as fronteiras, várias coisas aconteceram, né? Mataram os reféns, agora estão conseguindo reaver alguns outros, centenas de outros. Só que assim, a custa de quê? A custa de destruição. Tá? Então, o conflito Israel-Hamas é um acidente geopolítico, né, contemporâneo. Certo? A guerra da Rússia e Ucrânia é um acontecimento geopolítico militar contemporâneo. Tá? E assim por diante. Então, esses acontecimentos, eles estão linkados à realidade. Né? Então, o que acontece? O debater, a gente tem que conversar. O debate filosófico não é só eu falando, não é a aula sobre geopolítica. Certo? Então, assim, e o debate, ele gera troca de opiniões, respeito pela opinião dos outros, tá? Muitas vezes alguma informação errônea, né, o que fica feito em news aí, também atrapalha, a pessoa acaba falando de uma coisa errada aí, respeito também é isso, porque não tem que estar junto de ninguém, né? Esse é o debate. Tá? Outra situação, em relação à guerra, assim, tem vários. Na verdade, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, né? Depois disso, nós tivemos várias guerras pelo mundo fora, tá? Isso gerou várias guerras. E aí, vocês podem, lá, me ajudar também, né? Eu disse para vocês em aula agora, não, abre uma janelinha ali, ó, e pesquisa ali, guerras que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. E coloca no chat aí daqui para vocês verem. Né? Pesquisa aí, vai lá. Ah, sem preguiça. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Tá no ônibus?
vai no banheiro, está na cozinha, tem futebol, está dormindo, não tem problema. Para um pouquinho, está fazendo, visita lá. Guerras que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Por que disso? Porque é uma outra fonte de debate. Tá? Né, o papel da ONU nas relações internacionais. Ele é eficiente ou não? É um outro tema de debate. O papel da ONU nas relações internacionais. Ele é eficiente ou não? Pega lá na internet. Vai ver quais guerras aconteceram. Né? A guerra do Vietnã, a guerra do Camboja, a guerra do Afeganistão, a guerra entre Irã e Iraque, tá? As invasões lá de Israel, tem várias guerras aí, tá? Cuba, tá? O incidente lá de Cuba com os Estados Unidos e Rússia, certo? Então, tem uma... Por isso que esse período pós-Segunda Guerra Mundial, até por volta de 1990, 92 ali, esse período é chamado de Guerra Fria. Por quê? Porque os caras começaram a jogar cubos de gelo uns nos outros, é isso? Pode também botar uma carinha ali de sorriso quando contar uma piada. Essa era uma piada. Não vai perder nota. Eu vou falar com o professor de história e geografia de vocês e vou tirar nota de vocês. Muito obrigado. Sempre no trabalho. Obrigado, Tom. Obrigado. Então, uma piada bem engraçada, né? Então, assim, a Guerra Fria não era isso, né? Uma guerra de política. Mas o que é? São movimentos que as nações fizeram, né, em função de influência política na maior parte da Europa possível. Tá? E que nações eram essas? Os capitalistas e os socialistas. Tá? Também é um outro debate, ó, dá para fazer, comunismo ou socialismo? O que realmente existiu e existe no mundo? Né? Aí tem que estudar lá quando surgiu, por exemplo, dois filósofos alemães, o, o Emmanuel Kant e, não, o Karl Marx, tá? O alemão Karl Marx, e tem um outro nome que é Hegel, tá? Que falam sobre a construção das ideias feministas. Tá? Lá também o início da União Soviética, lá atrás, lá em 1917, foi com a queda do Império Russo, e quem assume é o Lenin, né? Lenin, Trotsky e Stalin, certo? Quando assume o Lenin, eles tentam implantar o regime comunista na União Soviética, Rússia. Só que não rola. Tá? Foi bem complicado o momento. Então, esses momentos, eles são momentos geopolíticos. Tá? Mas voltando ali às guerras. Então, a Guerra Fria tem esse detalhe. E mesmo durante essas guerras, durante a Guerra Fria, seria um período sem guerra, mas de confrontos ideológicos da Guerra Fria, ocorreram guerras. Afeganistão, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Duas Coreias, né? Houve guerra aí bastante. E os Estados Unidos se infiltraram ali para ajudar um dos lados, né, o lado do capitalismo. E a Rússia e a China se infiltraram para ajudar o outro lado, o lado socialista. E assim, temos várias guerras decorrendo do nosso tempo histórico. Mas como se não fosse suficiente, né, talvez alguns de vocês que são mais jovens, né, que não são tão jovens assim, tenham se surpreendido com uma guerra de Rússia e Ucrânia no início. Isso vai vir Ucrânia, né? É meio estranho. Só que, assim, eu não me surpreenderia mais, porque como eu sou mais antigo, né? Alguns 97 anos mais velhos que vocês, eu já vi noticiário 10 anos de guerra Irã-Iraque. Eu cresci, praticamente, a minha consciência histórica começou lá
na década de 80, média ali, final fundamental, com a guerra do Iraque. Noticiário o tempo todo. Guerra do Irã, guerra do Iraque, e assim foi. Né? Depois nós tivemos depois disso teve os Estados Unidos invadindo o Iraque, né? Por causa dos poços de petróleo. Mas não é sobre isso aqui? Não, posso. Eles estão sem. Alguém está sem deputado aí, não posso disputar, uma coisa assim. A gente precisa, né, de vocês aí, tá? Para colocar ali, já pesquisaram o que eu pedi? Pesquisem aí guerras que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Coloca no chat aí, nas duas aí, cada um. Vamos lá, hein? Vai valendo sorvete, final do ano, sorvetado. Então, assim, são vários assuntos e debates que nós podemos realizar. Para quem achava que história não é política, né? São poucos usados. Política é história pura. E geografia tem a parte da geopolítica, que é pura política também. Tá? Aliás, tem momentos que a geografia e a história se fundem, né? Um único pensamento, um único assunto. Um deles é a Guerra Fria mesmo. É assunto do livro de vocês de geografia e é assunto do livro de vocês de história. Certo? São dois assuntos que estão sempre em decorrência no nosso livro ali, em geografia ou em história. Tá, beleza. Mas aí temos alguns problemas sociais também, né, gente? Queremos deixar para trás ali. E vocês, os jovens, geralmente, as meninas muito também, têm essa visão, um amadurecimento mais rápido que os meninos, na questão da consciência histórica e social, né? Do local de vida, pelo menos. E aí, ano passado, surgiu alguns assuntos que já mencionam, assuntos de debate também. Por exemplo, a gente não pode pensar nas guerras, nos conflitos políticos, se nós não pararmos para pensar, por exemplo, nos problemas sociais do nosso país, pelo menos, primeiro. Né? Temos problemas da educação, problemas da educação, o novo ensino médio também está aí, está em debate de novo. Problema na saúde, muitos problemas na saúde, um pouco de hospitais, sistema único de saúde péssimo, problemas da segurança também, falta de policiais militares em alguns lugares, falta de operações militares com mais intensidade em algumas regiões, né? E vários outros. E agora, por último, nós temos problemas de infraestrutura. Né? Todos lembram aí do ano passado, né? Que esse ano, desde que já não vai acontecer de novo, né? As enchentes de maio, certo? Né? Devastou cidades aí com uma falta de infraestrutura tamanho. Não adianta dizer, mas professor, não está acostumado com esse de água. Bom, gente. Lá em Porto Alegre, por exemplo, tem muro da Mauá, tem muro de contenção lá do Guaíba. Estourou. Os caras botavam um saco de areia ali, gigante, um saco de 50 quilos, no portão, do lado de fora, para a água não sair. Óbvio que ela não saiu. Os portões tinham umas frestas desse tamanho assim, ó, os cantos dos portões. Quer dizer, aquilo era para ser resolvido. Né? Outras coisas que teriam que ter sido resolvidas também. Tá? Para que não acontecesse isso. Agora, lá na Orla do Guaíba, por exemplo, na região de Ipanema, eles estão revitalizando o local, né? Portanto, calçadas novas, praças novas, tudo claro, tudo embaixo da água, né? Estão fazendo um murinho de contenção ali de 45 centímetros de altura, tá? Porque não faz mais alto que isso, não perde a grid, né? O patrimônio público, né? A grid, a visão ali, a paisagem que as pessoas têm ali do lado do Guaíba e da vegetação. Mas já é uma coisa que se tivesse ocorrido antes dessa obra, talvez a inundação naquela região não fosse tão grande. Então, nós temos problemas de infraestrutura também, tá? E aí tem outros problemas sociais. Racismo é um problema que nós podemos também debater. A questão da universidade, né? Que nós temos na sociedade também pode se debater. A questão
um feminicídio, né? Também é interessante, que ainda acontece. É assim, ó, tem coisas que não eram para acontecer mais. E acontece sim, muitas vezes acontece tantas vezes nós ficamos pensando, gente, isso é normal, entendeu? Passa como se fosse normal, é tempo todo. Tá? E aí tem a delegacia da mulher, tem não sei o quê, e as coisas continuam acontecendo. Agora inventaram ali, já faz um tempinho, né? A monitoramento dos presos. Eles que eles acham que não são tão perigosos assim, podem viver em regime semiaberto. Esses caras, eles têm um problema ali, porque as tornozeleiras eletrônicas que fazem esse monitoramento, às vezes dão defeito, os caras já que sabem mais ou menos como enganar a polícia, né? Complica, tá? Tem tudo isso. Então, assim, saúde pública, segurança pública, isso tudo gera um problema bem grande, bem grande para nós. Então, deixa eu anotar aqui quem está na nossa incrível aula chamada do Cauã Neves, né? A Laura Freitas. São parentes os dois, a Laura e o Felipe? São irmãos? Então, gente, o Bernardo estava aí. E o iPhone tem que dizer quem é, porque eu não tenho esse nome na chamada. iPhone da Silva Sauro. Piada, coloca aí. O Matheus Brasil. Então. Matheus Brasil. Muito obrigado. Obrigado por poder dizer aqui. Então, mas o Felipe e a Laura são parentes? Tá, gente? Então, assim, ó, para a próxima aula, né, eu vou dar ali 10 segundos para vocês escolherem desses assuntos que eu falei aqui, que estão em sala Zoom, vão ter a oportunidade de escolher o assunto para a gente debater na próxima aula. Então, coloca lá no chat, agora é sério, tá? Coloca no chat ali um desses assuntos que eu falei que você gostaria de debater. E aí a gente coloca ali, e eu já vou falar um pouquinho sobre esse assunto para você se preparar para a próxima aula, vai ter 15 dias nós debatemos esse assunto. Próxima aula tem que ter mais gente. Pois é, né, Matheus? Eu tenho que ver com a coordenadora, ou melhor, com a orientadora educacional, né, a Débora, ah, sobre isso, porque tem pouca gente. E outra questão, gente, se arrumam ali, sei lá, dá um jeito, faz a base, né, isso, e abre uma câmera, e debate, sem, né, ninguém falando, todo mundo com o microfone fechado, câmera fechada. Essas coisas estão no chat, ninguém coloca. Aí complica, né? E aí, até porque quem não comparece, ganha falta. iPhone, estou esperando colocar aí o nome aí. Se é aluno, iPhone não precisa. Tá? Tem, ó, 10 segundos, vou estar aqui no cronômetro. Então, o cronômetro, na verdade, o cronômetro tem que contar os metros, né? E não o tempo. Cronômetro. Vamos ver. Contando aqui o meu cronômetro para ela. 10 segundos, para vocês colocarem o assunto aí no chat, chat amizade. Matheus, colocou. Esperando o senhor Freitas, a senhora Freitas colocar, o senhor Neves também. Você qual é a magia que o Brasil faz que ele está dando aula no chat e não aparece ali na tela? Você conecta essa magia, gente, hein? Senão depois, eu estava lá, você não enxergar aqui na tela. A vida é um suspiro. Tá, gente? Então, assim, vou relembrar vocês.
nós temos ali alguma guerra, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. Falei também da questão do socialismo, né? Ou comunismo. Viram? Dois, tá? Falei também da questão da eficiência da ONU, né? Nas ações mundiais, né? Que a ONU realmente é eficiente, ajuda, tá? E falei também da questão das guerras atuais. Guerras atuais. Eu me lembro das uma coisa para colocar aí. Então, temos essas quatro situações. Também pode ser racismo e direito das mulheres. Que, na verdade, o direito das mulheres nem seria um debate, tema de debate, porque isso nos levaria a entender que as mulheres não teriam direito. O debate tem posições diferentes. Que é aqueles que acham que vai ter direito, não dá para debater, né? É complicado. Então, assim, talvez políticas públicas, né, contra a violência à mulher, essas coisas. Bom, o Matheus botou ali socialismo comunista. Será que ele realmente existiu? Né? O socialismo a gente sabe que existiu porque nós temos e ainda existem, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, China, são os principais países, tem outros, que se auto-intitulam socialistas. Tá? Uh, socialistas. O problema vem quando se fala em comunismo. Antigamente, nos livros de história se falava, tinha um capítulo lá sobre comunismo. Eu tenho lá dois livros em casa, que é A Origem do Comunismo e o Início do Comunismo no Brasil. Tá? E realmente são livros que falam sobre o comunismo. Só que ele é posto em prática, ele realmente foi colocado em prática, ele realmente existiu. A União Soviética era comunista? Quem era comunista? A Rússia ou a União Soviética? Quem era comunista? É a mesma coisa, não. A Rússia é um país somente. E a União Soviética é a Rússia e mais alguns países. Eu já diz, né? A União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tanto é que depois, quando a União Soviética volta a ser Rússia também, os outros países se transformam em comunidades de estados independentes. Que é Letônia, Lituânia, esses países todos aí. Tá? Eram pertenciam à União Soviética. Então, e aí nós temos que vamos ter que estudar para a próxima aula, que o debate é esse. Tá? Eu vou colocar o Necler depois. Vou colocar já um assunto e alguns vídeos sobre isso, tá? Lá no Eclésia, semana que vem. E na próxima aula, junto com o link, eu vou colocar também o que vocês devem saber para esse debate sobre socialismo e comunismo. Realmente existiram, certo? Então, esse vai ser o tema do nosso primeiro debate na próxima aula, tá? E aí vai ter ali algum material, tem que saber, primeiramente, o que é comunismo e o que é socialismo. Conceito, comunismo e socialismo. Tá? Depois tem que saber aonde surgiu o comunismo. Né? Com quem surgiu o comunismo? Quem inventou o comunismo? Quais eram as características dele? Tá? Para te poder saber se realmente essas características se encaixam nas nações atuais ou em algum período da história em algumas outras nações. Tá? E aí tem o problema da China, também, que eu gosto muito de falar. E a China, é claro, que tem outros problemas que os políticos, aí, os líderes mundiais precisam resolver bem mais urgentes.
Mas poderia dar, por exemplo, um novo nome ao regime político da China, né? Porque a China ela é uma política socialista, tá? O governo é bem rígido, eles controlam a internet do país, as redes sociais do país, não pode desabafar do governo, falar mal do governo nas redes sociais, muito menos em praça pública, e assim por diante, e outras coisas mais. Tá? Mas a economia é um doce. Por que eu falo isso? Porque depois que for estudar semana que vem as características do comunismo, vai entender por quê. Tá? E por que a China não se encaixa numa nação comunista atualmente e nem socialista. A economia chinesa parece ser capitalista. E também já não é capitalismo a expressão do momento, já é neoliberalismo. Então, nós temos várias expressões aí. Sei que muitas vezes parece chato, né? Pô, depende de você, né? Se se trouxerem dados, se trouxerem curiosidades, a aula pode ficar bem mais interessante. Colocar algum vídeo ali, fazer um slide, pode trazer também, não tem problema. Tá? E isso gera um debate, vai gerar um autoconhecimento, vai gerar uma satisfação em todo mundo em entender e saber do que nós estamos falando. Então, essa questão. Característica do socialismo. Característica do comunismo. Isso é trivial, é principal, é importante para você poder debater na próxima Zoom. E origens, certo? O comunismo é como falava assim, origem lá no Barbudo, né? O Barbudo e Karl Marx, que era alemão, certo? E esse cara, ele era rico, era pobre, fazia parte da burguesia, ou da nobreza, ou era um desempregado. Quem foi o companheiro dele que também ajudou a escrever algumas coisas sobre socialismo? A minha conexão está instável. Que legal. Eu terminei então, conexão estável, conexão. Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, gente, vocês procurem lá no Eclipse colocar, ou melhor, visitar o Eclipse, né? Pesquisar as questões que tem lá para semana que vem, para na outra semana se debater direitinho e tal. E aí tem algumas regras de debate aí. Tá? Ou em áudio, ou abre a câmera, ou no chat. A gente precisa debater, tem que conversar. Afinal de contas, a cadeira a disciplina, é o debate contemporâneo, não é um monólogo contemporâneo, é eu falando né? Então, isso tem que ser bem estudado. E conceito não tem problema, pode ter vergonha. Tem ninguém, todo mundo sem vergonha. Tá? Ninguém tem vergonha. Tá? Mas, fora isso, algumas coisas lá no Eclésio eles têm colocado. Está demorando um pouquinho para responder, tá? Porque são vários alunos de várias turmas, né? Então, demora um pouquinho, ter paciência. Essa aula de hoje, gravada, ela vai estar no nosso canal no YouTube, @caddiamão, tá? Você pode olhar lá e pode também o Cauã, Felipe, Laura, o Bernardo e o Matheus Brasil, podem olhar para os outros, né? A aula de hoje está lá no Eclésia, está lá no canal do YouTube. Olha, a aula de hoje foi maravilhosa, o Charles é bem melhor. Olha, semana que vem vai ter um debate emocionante. Aí, dependendo se quer mais de 10 pessoas no debate semana que vem, na outra semana, eu ouvi esse tipo de estalo, tá? Fechado? Ou de calmares. Não que eu seja, né, de alguma ideologia política, só para, como eu sou de comunista socialista, né, eu vou vir caracterizado. Só que se tiver, no mínimo, 10 alunos em sala. Essa vai ser a minha promessa para tal. Como é que você vai saber? Bom, eu vou trazer já toda a indumentária, né? Toda a caracterização do Karl Marx ali, ou do qualquer outro, do Lenin, sei lá, tá? Mas se você
Vou olhar aqui, tem 4, 5 que nem tem agora. E aí passou 5 minutos, continua 5. Opa, não debateu sem a caracterização. Tá? E aí tem também a questão, gente, várias coisas, o comunismo também foi pesquisado depois para o debate, e dentro da questão do simbolismo, né, lá da foice e martelo, da estrela, o que significa estrela, tela, o que significa foice, o que significa martelo, né? E é assim, por exemplo, a bandeira da China tem ali a foice e martelo, na Rússia, tá? Algumas outras também tem, pesquisa lá na internet, você vai encontrar algumas bandeiras, tem esse simbolismo da foice e martelo, e a estrela, dependendo, tá? E aí nós vamos abrir nossa série de debates geopolíticos, né, contemporâneos na próxima aula sobre socialismo e comunismo. Realmente existiram? Fique conosco e espere. Próxima aula, esse mesmo canal, essa mesma Zoom, essa mesma pessoa que está aí, essa mesma pessoa que está aqui, estaremos. Quem colocou ali um oi? Né? Despedir, agora eu vou começar a falar. Ah! Ah! Aí não dá, né? A pessoa tem um apelido lá, fulana que fala. E não fala, tem que trocar o apelido. Beleza, então? Prazer. Prazer ver o nome de vocês, eu não vejo a câmera. Prazer ver o nome de vocês. Agora, para encerrar, podia mostrar a câmera aí, né? Para ver bem rapidinho. 3 segundos. Mostrar como é que é. Mostra, ó. Oi. Estou. Eu? Beleza? Só assim, para registrar a falta dupla, não presença dupla. Não, tu já sei, tranquilo. Tem uns que eu sei como é que funciona. Mas aí tá participando no chat, né? Beleza. Lembrando que nós temos dois, né, gente? Temos 2 primeiros anos aí, tá? E aí são, imagina como é que está a aula lá da Universidade da Natureza, tá? Muitas câmeras. Ah, João Pedro. Apareceu cedo, hein, João? Você não está aqui, João Pedro. Dá essa chance. Não hoje, tá? João Pedro. Beleza. Tá, gente? Alguma dúvida ficou aí para na aula de hoje? Tudo certo, o assunto é socialismo e comunismo. Realmente existiram? De onde vieram? O que eles fazem? O que comem? O que vivem? Né? Isso é uma informação e é uma piada também. Pode colocar a carinha lá, não tem problema. Fechou, então? Cauã, Felipe, João, Laila, Bernardo, Matheus. Esse aí é o Vitor saiu, né? Então, agora eu tenho aqui na minha tela 4. Muito obrigado pela participação de vocês aí, alguns participaram, né? E a próxima aula, lembre-se então, ali no debate, está com acesso à internet, isso que for, tá? A pesquisa feita lá do especialista economia, para vocês poderem participar ou pelo chat ou via áudio, tá? Ou câmera aberta também, certo? E, de repente, rola aquele debate com um personagem importante da história, hein? Talvez o Lenin esteja aí, ou o próprio pai do comunismo, né? O Karl Marx, esteja aqui também. Certo, pessoal? Muito obrigado. Vou fazer a oração para terminar, tá? Querido amado Deus, mais uma vez, muito obrigado por essa tarde que temos aqui. Que eu possa estar nos dando de tranquilidade, saúde, com sabedoria, para você utilizar para os nossos estados de dia a dia. Abençoe cada família que está representada aqui. Abençoe também a nossa escola e nos dê um bom santo dia. Queremos agradecemos, em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigado. É nós na fita, tá? Pois lá no Eclés, lá, se quer comentar alguma coisa também, fica à disposição lá, tá? Obrigado, valeu.